Olá, tudo bem? Sou a Maria Oliveira e hoje eu vou falar sobre a lei da projeção. Quando você se depara com alguém que você admira, é porque você tem aquelas mesmas qualidades dentro de você. E também acontece quando você se depara com uma pessoa a qual você não gosta do comportamento dela. Isso significa que você também tem aquele comportamento dentro de você. E quando a gente não consegue identificar o que nós temos dentro de nós, seja como defeito, seja como qualidade, a gente se projeta no outro. Ou seja, eu vejo uma pessoa e admiro aquela pessoa, admiro o trabalho dela, ou qualquer coisa assim que ela venha fazer, eu admiro. Então, a partir do momento que eu reconheci esta admiração, é porque eu tenho isso dentro de mim. Só que eu ainda não consegui identificar. E a mesma coisa quando eu não vou com a cara de alguém. Quando a gente não vai com a cara de uma pessoa, quando uma pessoa nos irrita, a gente deve observar o que nos irrita naquela pessoa. Qual é o comportamento que aquela pessoa tem que me irrita? E analisar o nosso comportamento. Né? Será que eu tenho esse mesmo comportamento? Será que eu tenho essa qualidade a qual eu admiro tanto no outro? Aí quando você não consegue se identificar, aí é onde você se projeta no outro, né? Freud diz que a projeção significa encontrar, identificar no outro algo que existe em você. Eu vou ler um trecho aqui do livro Linguagem do Corpo, volume 1, da Cristina Cairo. Aqui ela vem explicando sobre as leis universais. E aqui ela fala o seguinte: percebemos então as nossas virtudes e os nossos erros, e assim, utilizando a inteligência e a humildade, voltaremos ao trilho corrigindo a nós mesmos, através do que vemos no outro, né? Então, quando você estiver ciente que você tem aquele mesmo defeito, você critica menos o outro. Mas para você chegar a essa conclusão, é muito difícil, porque a gente não quer admitir que a gente tem aquele defeito. Imagina, eu critico aquela pessoa e eu tenho aquele mesmo defeito. Então, assim, é muito difícil de admitir. Mas a partir do momento que eu reconheço, eu vou corrigir o meu defeito, né? Eu também faço isso? Em que momento eu faço isso? Não é todos os momentos. Onde eu ajo daquela forma, né? Vou dar um exemplo de uma pessoa que só chega atrasada no trabalho. Aquela pessoa todo dia chega atrasada no trabalho. E eu olho e me irrito. Essa pessoa todo dia chega atrasada, todo dia chega atrasado. E aquilo começa a me incomodar. Por que que eu tô me incomodando? O problema é da pessoa que tá chegando atrasada, não é meu. Será que eu também não quero, de uma certa forma, ter a mesma coragem que aquela pessoa, chegar atrasado também e aguentar as consequências? Então, às vezes, você acaba se projetando nesse sentido, porque você foi tão cobrado que você passa a fazer o extremo. Então, para não chegar atrasado, eu chego muito antes e acabo me irritando com aquela pessoa que chega atrasada. Quando, na verdade, eu não tenho coragem de chegar atrasada, porque se eu tivesse coragem, eu chegaria atrasada. Aí eu não criticaria. Mas, assim, é muito difícil de admitir isso. Outro exemplo que eu posso dar é quando uma pessoa joga um papel na rua e o outro se irrita. Por que que eu me irritei? Porque a pessoa jogou papel na rua. Eu não
jogo papel na rua. Mas por que eu não jogo papel na rua? Eu não jogo papel na rua porque não é correto jogar? Ou porque aquilo é natural? Eu não aprendi a jogar papel na rua, então eu não jogo. Ou você não joga papel na rua porque não pode. E se você pudesse, você jogaria? Então, assim, tudo que a gente faz que é muito natural, a gente não vai se irritar com o outro. A gente acaba ficando numa vibração que você nem vê as pessoas jogando papel na rua, porque você não tá com aquela vibração. Agora, quando você fica muito irritado quando isso acontece, significa que talvez você jogaria um papel na rua. E se você só não joga aquele papel na rua, com medo da acusação do outro, com medo do outro apontar pra você, que você jogou papel na rua e tudo mais. Então, não é natural. Porque o natural é entender assim, se aquela pessoa jogou papel na rua, é porque a educação daquela pessoa foi diferente da minha. A partir do momento que eu entendo o porquê que aquela pessoa fez aquilo, eu paro de criticar. Quando você não entende, você critica, né? Então, assim, eu não posso exigir um comportamento do outro igual o mesmo comportamento que eu tenho, sendo que a educação foi diferente. Então, se uma pessoa foi educada de forma diferente, ela não pode agir como você. Então, basta analisar tudo isso para você não julgar o próximo. Porque quando você aponta o dedo para o próximo, você está apontando o dedo para si próprio. Em algum momento, em alguma situação, talvez você faça aquilo. Entende? Você pode até não jogar o papel no chão. Mas em algum momento, você causa algum transtorno para uma pessoa. Se você também se irrita com uma pessoa que fala bravo com o outro, uma pessoa que maltrata o outro, aí você se irrita também com aquela pessoa que você tá vendo que tá maltratando o outro, né? Então, será que você também não maltrata o outro? Em algum momento, em alguma situação? Uma situação diferente, não aquela mesma situação que você esteja vendo. Principalmente na família. A gente costuma tratar muito bem as pessoas de fora. E as pessoas da própria família, muitas vezes a gente fala de um modo um pouco grosseiro e não percebe. Mas se irrita com o outro, que trata o outro mal. Então, isso tudo é para analisar. Analisar o nosso comportamento. Como que está sendo o meu comportamento em relação àquilo que eu estou sentindo. É admitir, né? É um espelho. Eu vou falar aqui uma citação do Freud. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Por exemplo, quando uma pessoa, numa sessão terapêutica, por exemplo, a pessoa vai lá na sessão terapêutica para melhorar em algum aspecto da vida. Mas a pessoa chega lá e não fala dela. Ela só fala do outro, porque o outro causou isso, porque a culpa é do outro, tudo é o outro. Então, quando a pessoa chega numa terapia e só fala do outro, a gente já sabe onde está o problema. O problema está com ela, né? Porque ela está se projetando no outro, porque o outro não deixa, o outro. E ela acaba não se percebendo. Então, essa citação do Freud é muito interessante, porque quando uma pessoa fala muito mal da outra pessoa, do comportamento, eu já tenho certeza que aquela pessoa tem aquele comportamento. E é difícil de admitir. E a gente vai perguntando, até chegar na conclusão que realmente aquela pessoa tem aquele comportamento. Só que ela tem aquele comportamento de uma forma que ela nem imaginava. Aí a pessoa fala assim, nossa, não é que é mesmo? Eu tenho esse comportamento, eu faço isso, faço aquilo. Então, aí a partir do momento que você reconhece, você resolve isso dentro de você, e o que o outro faz não te incomoda mais. O outro continua tendo o mesmo comportamento. O outro não mudou. Mas você já resolveu aquela situação dentro de você. Então, você não vai se projetar mais.
O outro não mudou, quem mudou foi você. Você não tá mais se importando com o comportamento daquela pessoa. Da mesma forma, é quando você admira uma pessoa que você mais tarde acaba descobrindo que você também tem aqueles talentos. Então você vai colocar para fora tudo aquilo que você tem, né? Então você vai usar da melhor forma. Se é uma admiração, você vai procurar, opa, eu tenho isso dentro de mim, eu posso também fazer isso. Agora, se for algo negativo que você vê no outro, você vai o quê? Opa, eu tenho essa questão aqui para resolver, então vamos resolver essa questão. Porque é melhor você reconhecer que tem aquela questão para resolver do que você ficar se projetando. E a lei da projeção, por hoje é só. Depois eu volto, acho que é com a lei do distanciamento, tá bom? Até a próxima, se inscreve aí no canal, que é para você acompanhar as leis universais. Que eu vou trazer a lei do distanciamento, que é muito legal, muito interessante também. Qualquer dúvida, pode fazer pergunta que eu respondo, tá bom? Até mais.